Ok, pessoal, sejam bem-vindos. Vamos para essa aula de doenças do cacaueiro. Vamos ver aí as principais doenças, conforme prometido, né? Sempre pensando nos aspectos referentes à etiologia, sintomatologia, epidemiologia e controle. Sempre que a gente lembrar, nós vamos falando aí, tá, pessoal? Cacau, Theobroma cacau, cultura muito importante, sem palavras para essa importante cultura florestal, muito cultivada, principalmente no estado da Bahia, né? Veja bem, Brasil, grande produtor, né? Quanto mais azul aqui, mais produtor, né? Vai que o mundo inteiro, nem todos produzem. Você tem uma concentração aqui nessa faixa, e você tem aqui esses países asiáticos, né, alguns da África, Brasil, né, outros aqui da América do Sul. Então, o Brasil, grande produtor de cacau, utilizado para a fabricação do chocolate. Existe também o suco de cacau, utilizado também para licores, geleias, licores. Também, pessoal, o chocolate branco da semente, existe a manteiga de cacau, utilizado para fazer o chocolate branco. Também medicamentos e cosméticos à base da manteiga de cacau. Então existe um emprego muito amplo, cultura importantíssima. Sou fascinado pela cultura do cacau. Exige também cuidados, nutrientes, manejo, água, clima propício para cultivo. Exige o cuidado aí com deficiência nutricional, o espaçamento correto, né, evitar microclimas, cuidado também com excesso de umidade, falta de umidade, sombreamento excessivo. Então, eu selecionei aqui 12 doenças principais, ao meu julgar, aqui, sempre, claro, consultando o manual de fito. Vamos começar pela mais importante delas, que é a vassoura de bruxa. Depois temos podridão parda, murcha de ceratocystis. E assim vai repetir, né, pessoal? Patógenos florestais, de importantes culturas florestais que já vimos. Vai repetir aqui patógenos que vimos na seringueira, né, e eventualmente outra cultura, eucalipto. Pode repetir aqui, tá? Murcha de ceratocystis, murcha de verticílio, mal rosado, cancro de fitóptera, galha floral, antracnose, podridão de raízes, morte progressiva, podridão de monilióftora e o cancro de lasiodiplódia. Então, começar, mais importante delas, vassoura de bruxa, monilióftora perniciosa, antigo Cridipellis perniciosa, tem aqui o nome antigo, tá? Vocês podem encontrar aí em livros mais antigos. Esse Basidiomycota, ele produz, né, um cogumelozinho, é o Basidiocarpo, né? Ele é um Basidiomycota. Sugiro, pessoal, é importante que vocês façam o curso completo de micologia, está disponível no canal. Temos lá o curso completo de micologia. Dê uma olhadinha na parte de sistemática de fungos, para você entender um pouco aí o que é o filo Basidiomycota. Filo muito importante aí, principalmente no florestal também.
Então, é a doença mais destrutiva, o ataque severo pode dizimar plantações, como no caso da região amazônica, até 70%. No sul da Bahia, fechamento e abandono de fazendas, então é necessário você ter um local correto para cultivo. Por isso que o cacaueiro não é cultivado em todas as regiões. Existe essa limitação climática. Tá, então vamos aqui aos sintomas. Você vai notar, além aqui dos basidiocarpos, né? Você vê aqui bastante os basidiocarpos, mas você vai notar também esse superbrotamento, né? As vassouras, por isso até nomeia a doença, a vassoura de bruxa. Ele induz esse superbrotamento, principalmente gemas auxiliares. Aqui também superbrotamento, tá? E morte, por fim, morte de alguns tecidos. Então você vai ver gemas vegetativas, um crescimento anormal de gemas vegetativas em lugares onde elas não deveriam estar, é chamado de estrelas. Você tem um tronco ali, onde deveria ser tronco, ali não tem ramificação, não deveria partir dali galhos laterais, nem brotos, nem tecidos meristemáticos, mas aparecem e como eles são indevidos, né? Recebem o nome de estrelas, aqui, ó, não deveria ter. Frutos pequenos, atrofiados, então com pedúnculos, engrossamento aqui do pedúnculo, então até a mumificação desses frutos, né, frutos de tamanho diminutos, também indesejáveis e que aparecem. Frutos maiores, você vai ver as lesões necróticas escuras, irregulares, alargadas, tá? Cobrindo grandes superfícies dos frutos, amadurecimento prematuro, essas lesões aqui, junto com o amadurecimento prematuro, bem aqui nessa imagem onde eu estou mostrando, coloração marrom por dentro, né, comprometimento da polpa, apodrecimento, necrose, morte e a mumificação do fruto, muitos basidiocarpos crescendo inclusive em cima do fruto atacado. Então, para você, ele é um basidiomiceto, um basidiomicota. Então ele produz basidiocarpos, as basídias. Você tem os basidiocarpos, os quais tem as basídias, que ejetam os basidiósporos. Para isso é necessário chuvas. Então você tem que ter precipitação anual, a temperatura pouco amena, 24 a 26, não são altas temperaturas, e muito molhamento foliar, umidade relativa alta. Então, muito cuidado com essas condicionantes, tá? Por outro lado, a seca vai prejudicar a produção das basídias, dos basidiósporos, dos basidiocarpos, precipitações baixas, e esses basidiósporos são ejetados aqui do corpo de frutificação, o basidiocarpo, e espalhados pelo vento, água, respingos de água da chuva. Então eles atingem frutos, folhas, plantas adjacentes, vai contaminando plantas adjacentes, tecidos adjacentes, plantas próximas.
Então, o ciclo aqui, para exemplificar, não vou entrar em detalhe do ciclo, mas depois vale a pena dar uma conferida aqui no ciclo, né? Mas é o que eu sempre pego essa parte aqui, ó. Os basidiocarpos. Tem que ter os basidiocarpos com as basídeas que lançam seus basidiósporos, que caem, são depositados nos tecidos, penetração principalmente via estômatos ou ferimentos, e colonização. Você tem penetração, colonização, sintoma. O sintoma você tem a necrose, né, a destruição do tecido, mas mais do que isso você tem reprodução, e um novo ciclo. Mais basidiocarpos, mais basídeas, mais basidiósporos. Que sobre o grampo de conexão, não vou entrar em detalhe. Controle. Remoção de tecidos infectados, erradicação. Cuidado com podas mal feitas. Existe época ideal para as podas, dependendo da região. A região amazônica é uma época, na Bahia é outra época. Então, basicamente controle cultural, muita atenção com a época ideal para essas podas. Em termos de controle químico, os cúpricos, tebuconazole, aplicação mensal. Temos também controle biológico, com o tricoderma estromático, um produto já desenvolvido para controle biológico, um produto desenvolvido para cacaueiro. Controle varietal, existem aí alguns híbridos, a pesquisa verificando materiais, clones resistentes, né? Tá aqui alguns materiais. Então é isso aí, pessoal. Próxima doença, podridão parda, causada por Phytophthora. Então, é o cromista. Nós já sabemos muito sobre cromista. Vide aula de micologia, curso completo de micologia, tá lá, volto a insistir. Falamos lá dos cromistas também. Tá? Phytophthora SPP, né, tá aqui dizendo, ou seja, espécies do gênero Phytophthora, mas tem aqui um destaque para a Phytophthora palmívora, que ataca o mamão também. Mas por vezes ataca o cacaueiro. É um complexo, complexo pode dar um pardo do cacaueiro. Existe além da palmívora, Phytophthora citróphthora, Phytophthora capsi. Então, muitas aí Phytophthoras, né, esse cromista fascinante. Existe aí uma relação de virulência, né, como um maior poder de virulência do Phytophthora citróphthora, maior do que Phytophthora palmívora. Não, peraí as pesquisas, né? As pesquisas vão dizer. É necessário verificar novas populações, subpopulações de cada uma dessas espécies, verificar nível de virulência, agressividade, surgimento de novas subpopulações em diferentes regiões, populações patógenas em cima de populações de planta, surgimento de novas populações, novas condicionantes, variantes climáticas, quando da interferência destes em níveis diferentes de virulência, em níveis diferentes de agressividade, populações patogênicas, não patogênicas, não vai ser o caso aqui, são populações patogênicas. Então, por exemplo, na Amazônia, você tem Phytophthora palmívora, tem uma maior predominância, maior número de populações do que Phytophthora capsa, Phytophthora citróphthora, o que para mim não é nenhuma surpresa, certo? Como sintomas, como toda Phytophthora, né, é um aspecto de queima, a queima nas folhas, brotos, nas plântulas. Esse cromista depende de água.
Então você vai ver também na base, pode acontecer em plantas adultas, pode acontecer em mudas. Já vimos Phytophthora em outras culturas florestais, né? Não será nenhuma dificuldade para vocês. Destruição de tecidos. Aqui, pessoal, como todo Phytophthora, né, na base do tecido, causando uma espécie de comose, ou remoção cirúrgica. Como é feito no mamoeiro, digo mais, como é feito no citrus, né? Melhor, como é feito na árvore dos citros. É feita uma cirurgia, uma remoção, que pode ser feito no cacaueiro também, sem problemas. O importante é aquilo apresentar resultado. Então, sintoma no fruto, a necrose de fruto aqui, parecido com a vassoura de bruxa, quando ela ataca o fruto. Mas vai ser aquele padrão, a destruição da polpa. Então, tem ocorrido bastante, tá? Ocorrido bastante, muita incidência de podridão parda no Brasil. O Phytophthora, ele que pode vir do viveiro, pode vir de mudas do viveiro. Ele pode lançar as zoósporos quando tem água e clima frio, lança os zoósporos, e isso vai ampliar ainda mais seu potencial infectivo. Tá certo? Controle. Erradicação, remoção dos frutos infectados, fazer colheitas frequentes, evitar, né, esses focos. Então isso é erradicação. Quebra dos frutos fora da área de cultivo, e também evitando a disseminação. Retirada de casqueiros da área, revirando periodicamente para evitar a exploração de patógeno. Retirar, né, aqueles restos culturais, retirada dos restos culturais. Poda para evitar o sombreamento, principalmente plantios densos. Drenagem em áreas sujeitas a alagamento. Drenagem em solos pesados. Então, são todas aí medidas de controle cultural, algumas de erradicação, algumas de regulação. Controle químico também é presente. Aplicação de fungicida à base de cobre. De novo, os cúpricos. E o controle genético. O controle varietal. Existem aí algumas variedades resistentes à podridão parda. Embora seja difícil o desenvolvimento, mas a pesquisa sempre traz alguma novidade aí, algum material que possa fornecer subsídios. Murcha de Ceratocystis, o Ceratocystis fimbriata, que vimos no eucalipto, por exemplo. Vamos ver ele aqui, no cacaueiro. Ele causa doenças no eucalipto, no cafeeiro, na mangueira, na seringueira. Então, causa doença em outras culturas florestais, árvores de grande porte, frutíferas. E o que nós vimos, né, no eucalipto, né, ele causando isso aqui, ó, esse diagnóstico, né, quando você corta, você vê o comprometimento da madeira, inchamento, coloração escura com exudação, esse escuro aqui da madeira, do cacaueiro. Veja aqui, existe o besouro também, que facilita a sua disseminação, a sua entrada dentro do tecido, dentro da madeira. Por que isso ocorre? Porque o fungo exala um odor
né, que atrai os insetos. Então corre esses frutos, né? O besouro ele é atraído, e o Ceratocídeos fimbriata, como ele é vascular, como ele é interno, tem comprometimento do sistema da planta como um todo. Isso vai ter folhas secas aderidas à planta depois de morta, né? As folhas ficam secas, mas não caem, e às vezes aqui você já tem uma árvore morta. Então nós vimos um padrão aí de Ceratocídeos fimbriata parecido no eucalipto, por exemplo. Então, os insetos vetores podem transportar as estruturas fúngicas. Temos também disseminação por ferramentas, vento. Como ele é vascular, ele pode entrar pelas raízes, né, também. Então, um controle, embora assim a doença ocorra quando já não há nada a ser feito, mas podemos pensar alguma coisa de controle visando outros plantios, né, futuros plantios. Então o período entre o sintoma e a morte é muito curto, então não há muito o que se fazer visando controle para aquela material de cultivo do tempo corrente, né? Então o fungo penetra pela planta por ferimentos que são difíceis de serem evitados durante operações de poda, de colheita, de roçada. Então vai ter os ferimentos, tenta evitar esses ferimentos, embora eles vão ocorrer. Como ele vem muito por ferramentas de poda, de colheita, etc., fazer desinfecção do material, das ferramentas. Tentar fazer as podas, né, excisão e erradicação, poda visando erradicação, retirada e queima das plantas mortas, para destruir fungo e inseto. Então são medidas de erradicação, algumas aqui de exclusão. Erradicação, exclusão. Fungicida não adianta, nem protetor, nem sistêmicos. Como eu disse, é vascular, então é complicado. Podemos explorar a variedade resistente. Eu sei que é complicado o desenvolvimento de variedade resistente, principalmente para culturas florestais, devido à demora em que existe nesse resultado, na obtenção desse resultado, mas é possível desenvolver e ter aí disponível alguns materiais. Tem até aqui citando alguns aqui, recomendação que está extremamente relacionado com o isolado do fungo, né? Você tem que estudar a população do patógeno também, para poder ver uma população de planta. Depende do local e depende da população. Então, por exemplo, é um material que ele é resistente no Equador, suscetível na Bahia. Então, também essa questão, pessoal, de desenvolvimento de material varietal, acaba, por vezes, também sendo restrito naquela região de atuação. Então, tem que ser instituições daquela região, pesquisadores daquela região, que trabalham orientando, visando materiais para aquela região, dependendo da cultura ou da doença, para aquele estado, para aquele município. A gente tenta trabalhar mais em nível de país. O Brasil, como um país muito grande, você vai ter indicações direcionadas para determinadas regiões, sul, norte, nordeste. Então tem aqui uma variedade na Bahia que apresentou resistência. É necessário verificar em outras regiões, né? Apresenta lá. Existe a interação genótipo-ambiente, né? Em melhoramento. Então isso deve ser considerado. Murcha de Verticillium dali, também aí outro patógeno vascular.
também muito conhecido, ataca outras culturas, produz aí algumas estruturas interessantes, microescleródios, pode ser estrutura de resistência, clamidosporos, os clamidósporos infectivos, que ocorrem em fusário também. Então, ele tem essas características que me remetem a fusário, principalmente no caso do clamidósporo, não do microescleródio. Fusário não produz microescleródio, mas o verticílio já pode produzir. Então, ele é vascular, né? Então ele vai contaminar os feixes, xilema, floema. Você vê aqui, ó, aqui na microscopia, um feixe, como que ele já, as hifas dele, como que já coloniza, tá? Então, deixa eu só explorar mais uma coisa aqui. Com o fungo crescendo no sistema vascular, toxinas fúngicas e estruturas de defesa produzidas pela planta resultam em um sistema vascular que não pode transportar água, causando murcho e morte da planta. O crescimento IFAL nos feixes vasculares compromete nessa absorção de água e nutrientes. Você vai ter como isso o sintoma reflexo, que é amarelecimento, murcha, secamento, murcha, amarelecimento, murcha e morte da parte aérea da planta. Você observou isso em parte aérea, mas você tem sistema vascular comprometido, colonizado pelo patógeno, e que pode também produzir toxinas, né, que isso vai causar prejuízo às vias normais de funcionamento da planta. Tá? Então, ele ocorre na Bahia, no Espírito Santo, lógico, são os estados produtores, né? Temos também um pouco de produção de cacaueiro no Espírito Santo. Você vai ver aqui, ó, escurecimento dos vasos do xilema, desde a raiz até as nervuras foliares. Você vai ver esse padrão, com corte em bisel, né, para vascular, isso é necessário. Então, corte bisel você vai ver, já fizemos corte bisel para outras culturas florestais, sempre aquele mesmo padrão. Aí você faz o corte, você vê ali o tecido colonizado, podre, colonizado pelo patógeno, principalmente na região vascular. E controle, variedade resistente, sementes certificadas. O verticílio vem por sementes, né? Assim como o fusário, vejo mais essa semelhança. Ele vem por semente, ele está no solo. Então, cultivar resistente, evitar plantio em solos onde foi constatada a doença, fuga, né? Exclusão de solo, fuga. Cuidado onde já foi plantado tomateiro, algodoeiro, amendoim, ou quiabeiro, que são culturas hospedeiras desse fungo. Destruir os restos culturais, porque ele sobrevive nos restos culturais. Mal rosado, ou a rubelose, né? Estamos aqui com a salmonicolor. Onde é que apareceu a salmonicolor? Na cultura do seringueira. Erythricium salmonicolor. Então ele produz basidiósporos, é um basídio bicota. Aqui, ó, a crosta rosada característica que nós vimos na seringueira ocorre no cacaueiro também. Então, assim, maiores observações, dispensa comentários. Mais comum em áreas com deficiência de sombra, temperatura em torno de 25,
Então, né, você tem que ter ter a formação dessas croçtas que contém as basídias, cujas basídias contêm os basidiósporos. Sul da Bahia, locais de ocorrência principalmente. Então você tem que ter o clima favorável. Disseminado por vento, os basidiósporos, assim, você pensando também, se for pensar um pouquinho aqui na cultura, pensar no vassouro de bruxa, que é uma basidiomicota também, os basidiósporos são disseminados pelo vento, respingos de água da chuva, contaminando plantas adjacentes, tecidos adjacentes dentro de uma mesma planta, plantas vizinhas, dentro de áreas circunvizinhas. Controle, erradicação, remoção de ramos afetados, utilizando a parte de macosebe ou cúprico no local da remoção. Pulverização com fungicidas cúpricos, tem apresentado bom resultado. E cuidado com o sombreamento. Aqui, controle aqui do princípio da regulação. Princípios de regulação, pessoal. Erradicação, terapia e regulação. Cancro de fitóftora, ó, fitóftora aí, ó, agora causando cancro. Fitóftora palmívora, fitóftora citróftora, fitóftora capsi, já vimos elas. Dispensa mais comentários, vamos ver que o cancro bem na base, coloração roxa ou preta, me remete muito a gomose, por ser fitóftora, e as próprias ali, me remete muito a gomose do mamoeiro, por exemplo. Cancros, lesões necróticas, iniciados a partir de ferimentos na casca e atingindo grandes extensões no lenho. Pode rachar, causar rachadura da casca, da árvore, do cacaueiro. Então, controle, cirurgia. Assim como existe para os citros, a famosa dos citros, remoção cirúrgica, passa depois uma pasta de fungicida cúprico para proteger o local onde foi feita a remoção, onde foi feita a inserção cirúrgica na planta. Recepagem abaixo da necrose, proteção de áreas expostas, pulverização com cúpricos, regulação visando sombreamento, drenagem, evitar solos pesados e evitar danos mecânicos durante podas e colheita. Então são essas as medidas de controle. Galha floral, albonectria. Então tá aí o albonectria, fungo albonectria rigidicúscula. Sem entrar em maiores detalhes aqui, com relação à micromorfologia do fungo, não é um fungo que eu trabalho muito, principalmente com relação à micromorfologia. Eu quero apenas destacar que a galha floral, ela também ocorre na mangueira, abacateiro, engazeiro, planta do guaraná, são hospedeiros alternativos, pode ocorrer nesses outros, então cuidado com isso. E por que galha? Por que galha floral? Nós vamos ver mais a seguir. Ocorre hipertrofia do tronco, ramos, então você tem ali uma galha muito característica. Veja bem, aqui, ele forma aqui esse superbrotamento, mas é diferente do vassouro de bruxa, porque o vassouro de bruxa forma lá conhecido como estrelas, e ele forma esse aqui, ó, conhecido como couve-flor. Ele forma esses couve-flores aqui, essas couve-flores aqui, em cima do caule, onde não deveria haver esse superbrotamento, tecido meristemático, tecido esponjoso, globoso, compacto.
Ou seja, isso ocorre principalmente devido ao que ele fala aqui, ó, de onde ele fala a hipertrofia, né, uma hipertrofia aí, crescimento anormal de células, né, uma multiplicação anormal de células vegetais, causado pela albonécrata, que certamente ele deve provocar um desbalanço hormonal nessas regiões e na planta, e com o aparecimento aí dessas couve-flor, né? Até costumo perguntar na prova, né, qual fungo que causa o couve-flor no cacaueiro? Tá aqui, ó, albonectria, tá? Então a galha floral, muito interessante. Ocorre na Venezuela, ocorre em outros países vizinhos, países da América Central. No Brasil tem menor ocorrência, menor estudo também, devido à própria menor ocorrência. Mas como controle, uma erradicação de partes doentes e fungicidas. Os cúpricos, erradicação, retirada desses galhos, dessas couve-flores que ocorrem. Antracnose, causada por coletótrico glosporioides, é o mesmo coletótrico que ataca, por exemplo, outra árvore de grande porte aqui, mangueira, ataca cajueiro, enfim, plantas fruteiras, né, árvores de grande porte fruteiras, são por vezes acometidas também pelo coletótrico, que ataca não só folha, mas também fruto. Não vou repetir aqui características da etiologia de coletótrico, mas eu vou me ater aqui aos sintomas. Então você vai ter aqui nas folhas, as queimas das folhas, você vai ver nos frutos numerosos pontos pequenos e úmidos, morte de frutos. Então você vai ver as manchas, você vai fazer lâmina, você vai achar o coletótrico em lâminas e suas estruturas, seus conídeos e fusiformes. Favorece alta umidade, temperatura amena, presença de massa de conídeos, são disseminados por água da chuva, vento, insetos. Eles reproduzem, sobrevivem em restos culturais. Então cuidado com os restos culturais. Esses restos culturais que vai conter essas massas de conídeos sobre as partes da planta, né, que ficam caídas ao solo. Então muito cuidado. E o coletótrico ele é assim, disseminado por respingos de água de chuva, vento, insetos. E o mesmo mecanismo nas várias culturas em que ele ocorre, tá? Controle, pulverização de cúpricos e erradicação, poda fitossanitária, muito semelhante à doença anterior. Agora a gente cai nesse grupo de doenças, né, que tem esse controle semelhante. Podridão de raízes, rigidósporos lignosos, né? Já vimos esse podridão de raízes em cultura florestal, com o próprio rigidósporos lignosos, já vimos ele também causa aí podridão parda, de raiz, em outras culturas florestais, nós vimos aí, né, recentemente. Aqui no cacau não vai ser diferente. Quando nós vimos, né, existem outros, né, Felinus noxius, Ganoderma philippi. Então são chamados, um é podridão branca, outro é podridão castanha, outro é podridão vermelha, depende daquele associado. Embora que no cacaueiro tenha ocorrido mais o rigidósporos, que é a podridão branca, né? Ele forma os rizomorfas. Você consegue ver os rizomorfos também na cultura do cacaueiro. Então ele tem outro teobroma, que não é o teobroma cacau, é o
o cupuaçu, ocorre na seringueira. Foi, se eu não me engano, foi na cultura da seringueira que nós vimos aqui, essas podridões, podridão branco, podridão castanho, podridão vermelha, tinha lá a podridão de raiz, gidospórios, lignosos, felinos nóxicos e organoderma, aqui como hospedeiro alternativo, aqui a seringueira Hevea brasiliensis, ataca também abacateiro, citros, cafeeiro, outras culturas, outras árvores de grande porte, fruteiras, são hospedeiros alternativos. E você vai ver aqui muito corpo de frutificação, aqui o basidiocarpo. Então você vai ter aqui predominantemente a cor branca, essas rizomorfas brancas, fortemente aderidas. Esse aqui é comprometimento aqui da base do caule da árvore. Aí, olha que situação. Então, no cacaueiro de maior ocorrência, podridão branca. No caso, pode vir a ocorrer aqui a forma de podridão castanha, sintoma parecido com a podridão branca. Aqui você vê também a estrutura do fungo. E até chegar à podridão negra. Então, a podridão vermelha, sintoma raiz semelhante à podridão negra, na estrutura em forma de leque ou estrela. Também desenvolvimento da podridão vermelha, né, que são aquelas, então na verdade essa doença é um complexo, que aqui depois podemos entender melhor. Não vi nenhuma justificativa, mas para chamar de podridão de raízes e nomear aqui esse patógeno, mas você pode ver que, assim como na seringueira, aqui no cacaueiro, pode também, como da ocorrência do complexo, né, de todo o complexo. Controle, destocamento, remoção de todo o resto vegetal. Ele fica nesses tocos, né, quando feita eliminação de uma plantação, de uma lavoura de cacau. Eliminação da planta com sintomas avançados da doença, remoção de pedaços de raízes infectados, tratamento de solo com cal, calcário, né? Essa tentativa de sanitização do solo, muito importante, aplicação de cal nas plantas circunvizinhas. Então isso é importante. Existem outras situações que eu não tenho citado aqui, de áreas que podem predispor mais desenvolvimento, tá? Mas que eu não vou comentar aqui. Morte progressiva, Plasmodiplódia theobrome. Muito bem. Vamos ver aqui o Plasmodiplódia. Eu quero focar mais aqui, até porque tem algumas imagens agora que eu estou olhando, que não é o nosso foco aqui. Eu quero focar a questão, assim como ocorre na cultura do eucalipto, quando da destruição do tronco, né, que o Plasmodiplódia provoca. Então, ele penetra em tecidos da planta através de perfurações provocadas por insetos, e ramos secam, né, casca torna-se mole, desprendendo-se facilmente do lenho, lesões internas compactas de cor escura, você pode ver aqui. Vai ter o sintoma reflexo nas folhas, mas eu não quero comentar, por conta da imagem, né? Você está com a imagem aqui, que é de uma antracnose. Então, só se ocorreu aqui com patógeno secundário, mas o foco aqui, ó, é isso aqui, ó, é o caule, o que ele faz: desprendimento da casca, destruição da casca, colonização de tecidos internos. Então ele visa assim, ele visa o lenho, tá? O tronco, assim como vimos no eucalipto. Então, um patógeno complicado.
Evitar ferimentos das plantas, evitar ramos atacados, 15 a 20 centímetros de tecido abaixo da lesão, pulverizar as plantas com cúpricos e aplicação de inseticidas para controlar esses insetos perfuradores. Podridão de Monilióptera horeri. Não é o Monilióptera perniciosa, né? Não é o vassoura de bruxa, mas ele vai atacar frutos, assim como o vassoura de bruxa. Quer ver? Aí, ó. Você vai ver podridão de Monilióptera, né? Monilióptera horeri. Então você vai ter esse micélio de coloração branca com grandíssima quantidade de conídeos aqui, né? Uma coloração creme, cinza ou até marrom muito intensa, olha só. Então aqui em cima tem um pó de conídeos, e essa aqui última assim colocada devido justamente o fato de pegar o fruto, né? Focando o fruto, é muito importante. Controle, remoção semanal de frutas, erradicação, picar frutos infectados, colocar em contato com o solo para menor sobrevivência do fungo. Não, mas recomendo total remoção, tá? Não faça isso aqui, não recomendo. Podas para diminuir, sim. Variedades resistentes, e fungicida não apresentou bons resultados para a podridão de Monilióptera. Cancro de Lasiodiplodia, já falamos do cancro de Lasiodiplodia. Morte progressiva, Lasiodiplodia theobrome. Cancro de Lasiodiplodia, é o mesmo Lasiodiplodia theobrome. Aqui ele causando os cancros, né? Aparecimento de manchas escuras na casca, aparecimento aí dessas rachaduras, a exudação de um fluido avermelhado, uma espécie de resina. Entendi aqui a diferença, tá? Aqui ele está focando a questão do cancro, que pode acontecer pelo próprio Lasiodiplodia theobrome. Então, para isso, evitar ferimentos, evitar ramos atacados, pulverizar com cúpricos, aplicação de inseticida, controlar os insetos perfuradores, eles que trazem aqui o Lasiodiplodia. Muito bem, pessoal, leiam Doenças do Cacaueiro, tá? A aula era essa, qualquer dúvida nos procure. Boa leitura para todos e um abraço a todos. Tchau.